Bom, e dando sequência aqui o CBN Campinas, agora a gente muda um pouco de assunto e volta a falar de Viracopos, mas a gente vai falar sobre os resultados positivos que o aeroporto de Viracopos vem registrando no ano de 2021 e os sinais de retomada da economia. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Marcelo Mota, que é o diretor de operações de Viracopos, a quem a gente agradece por aceitar o nosso convite. Muito bom dia para você, Marcelo. Bom dia, Lilian. Bom dia, ouvintes da CBN. Marcelo, o aeroporto de Viracopos registrou nesse ano bons índices, a gente vai, né, explicar, até falar um pouco mais sobre cada um desses temas, sobre o cargas e sobre passageiros, mas nos dois campos o resultado foi positivo para o aeroporto agora, recentemente. O senhor acredita que esses bons resultados, eles se devem a esse início de retomada da economia que a gente está conseguindo vislumbrar com o avanço da vacinação contra a Covid-19? Isso também influenciou muito, Lilian, nos resultados positivos de Viracopos, tanto no negócio de cargas quanto no negócio de passageiros. Mas houve também diversos outros fatores que contribuíram para que o aumento de demanda aqui no aeroporto fosse maior, e em função, tanto durante a pandemia e agora reforçado com essa facilitação devido à vacinação de todas as pessoas. Marcelo, um bom dia. É André Berenguel aqui, prazer em falar com o senhor aqui no CBN Campinas. O senhor colocou aí uma série de outros fatores. Poderia nos detalhar quais seriam esses fatores? Claro, André. Bom, vamos falar um pouco sobre passageiros, né? Quando a pandemia começou, a reação natural de todas as companhias aéreas, ela tem que reduzir seus custos, né? É compreensível isso. Então, o primeiro movimento das companhias aéreas é reduzir o número de bases operacionais e concentrar suas operações em determinados locais, em determinados aeroportos. Como Viracopos é o principal hub da companhia Azul, linhas aéreas, foi o que aconteceu. A empresa concentrou os diversos voos aqui em Viracopos, cancelando voos de outros aeroportos e trazendo para cá, fazendo Viracopos um hub ainda maior de conexões para ligar mais cidades no Brasil. Então, apesar de Viracopos ter tido, de fato, uma redução muito grande no número de passageiros nos 2 primeiros meses, a retomada se deu logo em seguida, por causa dessa concentração de passageiros aqui em Viracopos, em detrimento de outras bases operacionais. E com isso, Viracopos teve uma recuperação muito mais rápida da movimentação de passageiros do que todos os outros aeroportos. Quando nós atingimos uma percentual de recuperação de 90% do que tínhamos antes da pandemia, a média dos aeroportos brasileiros estava em torno de 52%. Então, mostra como Viracopos foi, de fato, beneficiado com essa concentração de voos e conexões aqui em Viracopos devido à ação da Companhia Azul. Isso fez com que Viracopos, inclusive, passasse de 6º ou 5º maior aeroporto do Brasil, número de passageiros movimentados, agora, durante a pandemia e ainda agora, depois da pandemia, é o 2º maior aeroporto do Brasil em movimento de passageiros. Marcelo, e com toda essa movimentação de pessoas, claro, a gente sabe que isso é possível, porque as pessoas estão, né, sendo vacinadas. Aqui em Campinas, inclusive, a gente já tem um grande índice de pessoas com a imunização completa, com as 2 doses, mas a gente ainda está em pandemia, né? A gente ainda sabe que o vírus não foi completamente ainda controlado, que a pandemia ainda segue aqui no país. Com toda essa movimentação de pessoas, os cuidados contra a Covid-19 dentro do aeroporto continuam, vão permanecer? Foi preciso fazer alguma mudança aí nesses protocolos recentemente? Sim. Nós tivemos um programa muito amplo de proteção dos passageiros, né, de seguir as regras sanitárias determinadas pela Anvisa e pelas melhores práticas internacionais. Inclusive, no auge da pandemia, Viracopos teve uma atitude pioneira e, inclusive, conseguiu uma certificação do Airports Council International, que é uma associação mundial de aeroportos, e passou a ser um dos poucos aeroportos no mundo que tinham a certificação de melhores práticas de sanitárias de proteção contra o Covid-19. Nós fomos auditados por eles, um programa internacional, e adotamos um pacote de mais de 40 medidas de distanciamento social,
esterilização das áreas após a passagem dos passageiros, aumento, inclusive, quando muitos aeroportos fecharam algumas instalações, nós abrimos novas instalações, os novos piers, novos portões, para poder permitir que você pudesse espalhar mais passageiros e garantir o distanciamento social. Então, foi um programa muito intenso e que, com isso, de fato, eu acho que contribuímos muito para a proteção dos passageiros e isso também ajudou a manter o aeroporto operando e transportando as pessoas nesse período todo. O senhor falou agora há pouco desse crescimento no número de passageiros, elevando aí o terminal de Viracopos da sexta, quinta colocação, né, em número de passageiros para a segunda, acredito eu, que Cumbica, em Guarulhos, seja, né, o primeiro, se eu estiver errado, o senhor me corrige. E com relação a essa situação ainda, a gente tem visto agora próprio Estados Unidos já mudando algo com relação à possibilidade de entrada, né, de estrangeiros, de brasileiros. Temos também essas festividades de final de ano, quando a malha aeroportuária também tem uma sobrecarga em termos nacionais em função da movimentação. Há essa grande expectativa já por parte de Viracopos, ao contrário do ano passado, né, quando praticamente não se tinha voo, que haja realmente um crescimento bastante expansivo? Assim, esse programa de vacinação foi importantíssimo, né? Protegeu a vida de tantas pessoas e isso criou também essa perspectiva de aumento do número de passageiros. Viracopos, inclusive, no mês passado, já atingiu o percentual de 101% de passageiros que tinha antes da pandemia, ou seja, hoje estamos com mais passageiros do que antes da pandemia, graças também a essa questão da vacinação. E com isso, os países estão abrindo as fronteiras novamente para os brasileiros e já existe a expectativa da gente ampliar a frequência de voos semanais, tanto os voos para Lisboa quanto para Fort Lauderdale, Miami, nos Estados Unidos. E agora, no mês de novembro, essas frequências serão aumentadas em mais ou menos 30%. E no mês de dezembro, nós iniciamos também, segundo informações já fornecidas pela Azul, de que nós vamos retomar os voos para Orlando e também para a Punta do Leste, no Uruguai. Então, essa abertura de fronteiras está permitindo a retomada dos voos internacionais passageiros, tá? Queria que o senhor falasse um pouco também sobre as cargas, né? Eu acho que ainda nem todo mundo sabe, mas o aeroporto de Viracopos é um dos mais importantes do país para o recebimento, despacho de cargas. E eu acho que ficou isso mais evidente, inclusive, com o recebimento das vacinas da Pfizer, né? Que chegaram por Viracopos. Só aí no aeroporto passaram pelo menos 100 milhões de doses e a expectativa até o final do ano são de mais de 200 milhões de doses. O aeroporto de Viracopos hoje tem uma importância muito grande também no setor de cargas. É correto, Lilian. Viracopos sempre foi um aeroporto com uma vocação cargueira muito grande e nós aqui operamos com grandes, como nós chamamos, grandes cargueiros puros, né, aviões dedicados ao transporte de carga. Viracopos tem uma média de 17, 20 cargueiros por dia, né, chegando de diversos países, com mais de 50 companhias aéreas cargueiras operando aqui no aeroporto. E também, durante a pandemia, aconteceu um fato interessante, porque muita da carga aérea mundial, ela ou vai transportada em cargueiros puros, ou vai no porão das aeronaves de passageiros internacionais. Como as fronteiras foram fechadas e os voos internacionais de passageiros ficaram parados, foram cancelados, toda essa carga de porão de passageiros, ela migrou para o cargueiro puro e Viracopos, como o maior aeroporto cargueiro do Brasil, ele teve um aumento extremamente considerável da movimentação de cargas. Você tem uma ideia, somente nesses 9 meses de 2021, nós já tivemos um aumento de 48%, quase 49% de movimentação de carga. E também Viracopos virou uma porta de entrada, a principal porta de entrada do país, para todos os insumos, equipamentos e medicamentos contra a Covid. Né? Inclusive, as 200 milhões de doses da vacina Pfizer estão chegando por Viracopos com exclusividade. E com isso a gente conseguiu fazer essa movimentação muito grande.
você tem uma ideia, uma boa parte da carga que vinha nos porões das aeronaves do Rio de Janeiro, ela migrou para Viracopos e sai daqui de caminhão para lá. Assim, Viracopos continuou possibilitando o suprimento dessas cidades através desse movimento de cargueiros puros aqui. E fora esse movimento, né, de cancelamento da carga de porão e a migração delas para os aviões cargueiros daqui de Viracopos, houve uma coincidência de uma crise mundial no setor de transporte marítimo, né, com redução do número de contêineres. Os trabalhadores portuários também tiveram dificuldades com a transmissão do Covid, paralisou bastante as atividades nos portos. Isso fez com que muita carga do modal marítimo também migrasse para o modal aéreo, e a maior parte dessa carga para o Brasil veio para Viracopos. Então, com isso, o Viracopos ganhou uma relevância assim, significativa. Inclusive, hoje, Viracopos é o segundo maior arrecadação e movimentação de carga da aduana da Receita Federal. A gente só perde hoje para o Porto de Santos. Então, Viracopos virou, de fato, a principal porta de entrada e caminho logístico para continuar abastecendo a indústria brasileira e os consumidores brasileiros. E o interessante é que, além dessa quantidade de toneladas mesmo de carga propriamente dita pelo aeroporto de Viracopos, em função do tipo de carga que é transportado, que é movimentado no terminal, há um valor agregado, né, muito grande em termos aí das empresas automobilísticas, de componentes eletrônicos, que também faz de Viracopos aí, se não o principal, um dos principais em termos de valores movimentados. É verdade, Viracopos tem também essa característica de a gente está localizado aqui no que a gente chama do Triângulo Dourado brasileiro, né, entre Campinas, Sorocaba e São Paulo, onde está a maior densidade de produção industrial do Brasil. E com isso a gente atrai cargas de alto valor agregado, né, cargas farmacêuticas, cargas químicas, cargas de valor, né, elas passam aqui por Viracopos, e isso também contribui bastante para o crescimento não só de peso transportado, mas também de receita para o aeroporto e de valor da carga que é transportada. Então, nós temos, assim, além de todas essas características, também a gente aproveitou a crise, né, da pandemia, e começamos a inovar bastante. Viracopos implementou uma série de programas, né, o que a gente chamou de Fast Lane, um deles, para um sistema de pontuação para acelerar o desembaraço das cargas das aeronaves cargueiras mais pontuais. Nós criamos uma parceria com o governo de Dubai para trazer cargas com a rota do Oriente Médio para o Brasil a um custo mais reduzido. Viracopos é o único aeroporto brasileiro que está nesse programa mundial de passaporte logístico, como chamamos. E, além disso, nós agora também criamos um programa de transporte de carga porta a porta para facilitar o recebimento das cargas por pequenos clientes, né? Em vez de ele ter que contratar uma transportadora e ocupar todo o espaço do caminhão, se a carga dele é pequena, a gente faz um transporte compartilhado, que a gente chama LTL, né, de compartilhamento da carga no espaço dos caminhões, para baratear e acelerar o recebimento dessa carga por parte dos passageiros, dos clientes de carga. Então, com isso, a gente continua crescendo, né, e continua tendo a relevância de Viracopos como a principal peça de infraestrutura logística de carga do Brasil, sim. Por aqui passa praticamente tudo que vocês imaginarem. Nós temos um terminal de carga viva, com gado, cavalos, animais exóticos, ovos férteis, e todo tipo de indústria utiliza o aeroporto de Viracopos para transportar esses produtos. Farmacêutico, químico, metal mecânico, eletrônico, itens de consumo. É impressionante. O que você usa em sua casa, o que você utiliza em sua indústria, algum dos itens passou por aqui por Viracopos, seguramente. Marcelo, rapidamente para a gente encerrar, com toda essa movimentação e esses resultados positivos, o aeroporto de Viracopos já fez ou vai fazer mais contratações? Lembrando que isso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. O senhor acredita que vai ser preciso de mais, ou já foi até preciso mais mão de obra, tanto no aeroporto quanto nas companhias?
Sim, na verdade, agora, nesse último período do ano, né, nós temos um efeito sazonal, por causa do Black Friday, das festas natalinas, do aumento significativo das compras online, né, do comércio eletrônico. E na semana passada nós iniciamos um programa, estamos contratando somente no terminal de carga quase 30 novos funcionários e também colocando mais empilhadeiras e reforçando a nossa capacidade de processamento para enfrentar essa sazonalidade de fim de ano. E também, com o próprio crescimento dos passageiros e os novos voos internacionais, nós devemos sim estar reforçando nossas equipes. Marcelo Mota, diretor de operações do aeroporto de Viracopos, muito obrigada pela entrevista, por atender a CBN. Foi um prazer, agradeço bastante os ouvintes da CBN, estamos à disposição. Um abraço. 10h34.